Bom dia a todos. Bom dia. Bom, é muito gratificante estar aqui com vocês, mais um domingo, para a gente conversar sobre essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos conforta, que nos consola. Então, que hoje a gente possa sair daqui um pouco melhor, um pouco mais suave, mais leve, que a mensagem chegue aos corações de todos aqui de uma forma que a gente tenha o início de semana mais tranquilo. E agora a gente vai dar sequência ao capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. É o item 24. Ele nos fala sobre a verdadeira desgraça. Mas vamos mudar esse termo e vamos colocar infelicidade real. Uma reflexão antes de a gente começar o tema, para cada um ir internalizando, sentindo a mensagem. O que é felicidade para nós? Onde podemos encontrar tão sonhada felicidade aqui neste mundo? Será que ela se encontra fora? O que vocês acham? A felicidade está fora? Ela está dentro? Vamos refletir para a gente começar a conversar, né, e entender um pouquinho sobre a mensagem de Cristo. Se muitas das vezes a gente não sabe o que é felicidade, então vamos pensar na infelicidade real. O que é infelicidade? O prefixo in, ele é uma negação. Ou seja, então podemos dizer que quando estamos infelizes, a gente está negando a felicidade. A gente está se colocando antagônico à felicidade. Então, para a gente começar a refletir, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 614. O que se deve entender por lei natural? Os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Então a espiritualidade, ela vai nos mostrando que quanto mais a gente se afasta das leis divinas, mais a gente está o quê? Se afastando da felicidade. E muitas das vezes, a felicidade a gente confunde. O que a gente pensa que é felicidade? São momentos de alegria, satisfação, êxtase, conquistas e realizações, muitas das vezes, atreladas ao material. Então, a felicidade para a gente confunde muito com esses sentimentos ainda muito da matéria, muito da carne. Vou dar um exemplo. Eu tenho um carro e esse carro me leva para diversos lugares. Eu viajo com ele, eu consigo trabalhar com ele, mas um belo dia eu acordo e falo: eu quero um outro carro. Esse carro aqui não me satisfaz de alguma forma. E eu vou e compro um outro carro. Um carro cheio de tecnologia, com conforto, tudo mais. Mas passa-se o primeiro mês, eu estou naquela euforia, aquela alegria, mostrando para todo mundo que eu conquistei aquele carro. E passa-se um tempo, esse sentimento que acontece, ele vai se neutralizando. Porque eu enxergo que aquele carro, ele está me levando para o mesmo lugar que o outro carro me levaria. Claro, de uma forma um pouco mais confortável, vamos se dizer, mas será que era necessário mesmo eu trocar aquele carro? Às vezes fazer uma dívida que vai tirar o meu sono, por exemplo, e aí eu tinha um carro que fazia tudo aquilo, mas a minha ânsia, aquela necessidade de preenchimento do externo, começa a surgir na minha vida. Um outro exemplo, eu sonho com uma casa grande, com muitos cômodos, e aí eu planejo, vou construir essa casa. Construo essa casa da melhor forma, coloco os melhores móveis, utensílios, e a partir do momento que eu estou naquele lar, eu sinto, nossa, realizei o meu sonho. E passar do tempo, eu percebo que se não tiver uma harmonia dentro daquele lar, aquilo ali vai ser só a matéria. Aquela casa, ela vai ser só a questão material. E eu vou olhar e falar, poxa, se eu tivesse a harmonia da família ali dentro, eu sentiria uma realização de dentro para fora. Não essa que a gente procura tanto, que é de fora para dentro.
Vamos mais a fundo no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde Kardec pergunta: aonde está escrito a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Então vamos imaginar, temos um GPS interno. O GPS é a nossa consciência. E sempre quando a gente vai tomando alguma decisão, o GPS vai nos dando algum aviso. Ou ele apita se a gente passou num radar, ou ele nos avisa que a gente está numa velocidade fora daquela via, que é a nossa vida. Então, a rota da vida é o caminho aonde nos traz paz. Quando a gente age com amor, com a indulgência, tentando ser mais tolerante, compreensivo, o GPS fica em silêncio e você se sente que está no caminho correto. Porém, muitas das vezes o que a gente faz? Desvia algumas rotas, a gente desvia as rotas. Ou seja, vamos colocar na prática, a gente se irrita, a gente reclama do que está nos acontecendo, deixa nos levar para os prazeres momentâneos, ligados ao egoísmo. E o GPS, ou seja, a nossa consciência, ela começa a apitar, dizendo para a gente: você está indo no caminho diverso daquele que você poderia seguir. Então ele alerta que a gente desviou o caminho. E ao mesmo tempo o GPS, que é a nossa consciência, ele fala: você pode seguir por esse caminho. Às vezes o que vai acontecer? Vai ser um caminho mais tortuoso, com alguns desvios, com alguns buracos, mas ao mesmo tempo eu posso parar e pensar: vou recalcular a rota. Porque muitas das vezes o que acontece? A gente se sente às vezes, porque isso é muito comum e normal, a gente se sentir num dia, a gente não tá com a energia tão legal, que a gente está com um sentimento às vezes um pouquinho mais denso, mas a gente pode olhar para a nossa consciência e falar: poxa, eu errei o percurso, mas o que eu posso fazer? Eu desviei a rota, mas eu posso recalcular essa rota. Eu posso dar um passinho para trás, parar um pouco e pensar: qual é o caminho que eu devo seguir? Mas esse caminho olhando do lado não de se cobrar, porque muitas das vezes a gente se cobra ao extremo. A gente quer atingir uma perfeição que ainda ela não está no nosso alcance. Mas a partir do momento que eu olho, paro e fico alerta às intuições, que a espiritualidade, ela está todo o tempo nos intuindo. A espiritualidade, ela está todo o tempo querendo conversar com a gente. E às vezes a gente vive no automático. A gente segue uma estrada sem olhar para trás. E às vezes é preciso a gente parar, identificar: peraí, o GPS apitou. Ou eu passei no radar, passei numa velocidade que não precisava, ou seja, viver de forma automática, eu passo e vou, ou eu desviei o meu percurso por alguma questão, às vezes eu vi uma questão de fora e eu me iludi e achei que aquele caminho era o correto. E tá tudo bem, porque a gente tem essa oportunidade de estar aqui e aprender com esses desvios. Os desvios são necessários para o nosso aprendizado. Nunca vai ser uma caminhada linear, vai ser uma caminhada o quê? De reflexão. Então que a gente possa pegar o nosso GPS, que é essa consciência, pegar o GPS que está dentro de nós, que é esse amor, e olhar, e olhar e enxergar que a gente não é perfeito. Então a gente pode recalcular a nossa rota, certo? De forma, vivendo uma vida mais leve, mais assertiva. Então vamos para a questão 920. E Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa, ou seja, de uma felicidade absoluta? O que vocês acham? Vocês acham que sim? Vocês acham que não? A maioria balançou a cabeça, uns falaram não. E é isso mesmo, a espiritualidade responde: não, pois a vida foi lhe dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode na terra.
Então, essa pergunta e essa resposta nos mostra que nesse mundo de provas e expiações, essa felicidade desculpa, absoluta não existe. Porque não tem como a gente viver alguns desafios e falar que a todo tempo a gente vai estar feliz. Isso seria a gente imaginar uma coisa que não vai acontecer. Porém, a espiritualidade, ela nos responde claramente que depende absolutamente de nós abrandarmos os males e sermos tão felizes quanto se pode na Terra. Então, o que acontece? Quanto mais a minha consciência, meu GPS, ele está ligado, mais eu estou próximo dessa felicidade que é que comporta na Terra. A questão 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa, que é a felicidade que a gente estava falando agora, uma felicidade que comporta nesse mundo de provas e expiações. E a espiritualidade responde: o homem é, na maioria das vezes, o artícipe da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência no plano grosseiro. Ou seja, no plano que estamos aqui. Existem muitas situações que acontecem que a gente enxerga e fala, tá tudo muito bagunçado. A gente liga a televisão e vê informações, notícias que às vezes nos entristecem. Você fala, não é possível que isso está acontecendo. Mas quando a gente olha a justiça e a bondade de Deus, quando a gente tem certeza no futuro, a gente enxerga que aquilo ali era necessário. E quem é responsável pela nossa felicidade ou infelicidade? O que vocês acham? Agora, depois da gente conversar um pouquinho, começar a ler as questões, a gente percebe que somos nós. A gente vai enxergando que a felicidade é algo interno. Que a felicidade ela está muito dentro de nós. Enquanto a gente ficar ainda pensando que é o externo que vai me preencher, eu vou estar longe da felicidade. Porque a felicidade ela está atrelada ao quê? Às leis divinas. E aonde estão as leis divinas? Na nossa consciência. Então, a gente acaba confundindo muita coisa ainda. E é normal. Faz parte ainda do processo. Cada um está no seu processo. Cada um está no seu caminhar. Então, a gente precisa entender e não ficar se martirizando por situações ou por questões que a gente acaba escolhendo. E lá na frente a gente enxerga que às vezes não foi a escolha mais assertiva, mas foi aquela que a gente tinha no momento. Então a gente se confunde muito o ter com o ser. A gente comete esse grande equívoco. Que a gente coloca na nossa balança, quanto mais eu tenho, mais eu sou. Quanto mais bens eu acumulo, mais eu sou. Mas Jesus, quando ele veio aqui na Terra, e a doutrina mesmo, ela nos esclarece. A gente percebe quanto mais eu tenho o quê? Mais o externo, porque normalmente a sociedade, as pessoas vão atrelar a nossa felicidade com as conquistas do mundo, com os louros, com o sucesso, que é você ter fama, você tá no auge. Então, o que acontece? Quando a gente percebe que a gente precisa mudar essa equação, ou seja, o ser, somos seres espirituais. E o ter, ele ficar aqui em segundo plano, a gente vai começar a viver essa felicidade. E a gente precisa entender que o nosso principal objetivo aqui, quando a gente reencarna, é a gente aprender. A gente crescer quanto espíritos. E crescer moralmente. Não é a gente ter o carro do ano, a mansão, entrar no melhor emprego. Isso são questões que vão acontecer por quê? Porque a gente está dentro da matéria. Então, essas coisas são consequências. Mas ela nunca pode ser o nosso objetivo principal. Porque quanto mais a gente fica preso nesse ter,
menos a gente tem como ser, menos a gente se enxerga como espírito, porque a gente fica imerso nessa questão de ter, de conquistar, de olhar, não, eu preciso ser melhor que aquele ali, eu preciso alcançar. E aí essa busca incessante, a gente se afasta do nosso principal objetivo, que é estar aqui enquanto espíritos, aprendendo, crescendo espiritualmente, e essas coisas vão ser acrescidas. Como Jesus nos disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescidas. O que é o reino de Deus? Muitas das vezes a gente acredita que o reino de Deus é uma coisa muito longe de mim. Deus está num plano acima de mim. Deus ele fica longe do meu alcance, não. Sabe onde está o reino de Deus? O reino de Deus está aqui dentro de nós. E como a gente consegue encontrar o reino de Deus? Quando a gente começa no nosso dia a dia a praticar a bondade, a ser uma pessoa mais tolerante, se irritar menos com os acontecimentos do dia a dia, eu me aproximo do reino de Deus. Quando eu busco estar no caminho, mesmo com seus desvios, eu ainda vou encontrar a lei divina, eu estou com o reino de Deus, próximo do reino de Deus. Então o reino de Deus não é longe, o reino de Deus não é fora, o reino de Deus é dentro. Então quando a gente começa a perceber isso, a gente percebe mesmo que somos artistas da nossa infelicidade, porque a gente procura muito fora, o que só vai preencher dentro. Então quando eu for mais benevolente, mais indulgente, mais paciente, isso de degrau em degrau. A gente não precisa imaginar que a gente vai correr uma maratona essa vida de uma forma. Hoje eu começo com 5 quilômetros, depois vou mais 10. E não vou começar com 41 quilômetros. Eu vou correr de uma forma que quando eu chegar ali eu vou estar cansada e não conseguir cumprir o objetivo. Que é o que? Olhar para dentro, enxergar que a gente não está sozinho. A espiritualidade ela está todo o tempo do nosso lado. Que a gente precisa tirar esse automático da nossa vida e parar e refletir. O que eu estou fazendo com o meu caminhar, mas não numa forma de se cobrar. Porque ninguém é perfeito, a nossa finalidade é chegar à perfeição. Mas ela vai chegar pouco a pouco, dia após dia. Quando eu olhar e perceber que o reino de Deus está dentro de mim. Jesus nos ensina em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumulem para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver seu tesouro, ali estará seu coração. Muito profunda nessa mensagem. A gente acredita que a gente vai acumular os tesouros da terra e a gente vai estar preenchido. E essa mensagem de Cristo é totalmente o contrário. O que adianta conquistar tudo que a matéria nos oferece, sendo que tudo isso vai ficar no plano material? Todos esses louros, todos esses tesouros, eles vão ser corroídos. Eles vão ter ferrugem. Mas quando a gente mais se aproximar, entendermos de uma vez que somos espíritos, a gente vai acumular aquilo que não vai perder. Assim, quando a gente desencarnar, estivermos no plano espiritual, a gente vai perceber que a gente trouxe cada qual com a sua missão aqui, com a seu plano reencarnado. Cada um vai ter a sua prova, a sua expiação. Não dá para eu comparar a minha prova com a do outro.
Não dá para eu achar que o outro tem que fazer dessa forma, sendo que cada um tem a sua missão aqui. Quando a gente for para o plano espiritual e perceber que a gente perdeu as oportunidades de aprendizado e do melhoramento enquanto espíritos, isso é algo que a gente precisa pensar. Isso é algo que a gente precisa refletir. Porque a maioria dos nossos desafios ou das nossas lamentações, elas são vinculadas às coisas materiais. Então eu me lamento porque eu sou apegada a alguma pessoa. Eu me lamento porque um ente querido meu desencarnou. Eu me lamento porque eu não conquistei o carro do ano. Eu me lamento porque eu queria a fama, eu queria o sucesso. A qual custo? Qual é a fama e o sucesso? Na verdade, quando eu vim aqui, quando eu planejei, qual é essa fama e sucesso? Não é aquela de olhar para dentro e falar, poxa, eu me matriculei naquele curso e eu consegui completar a carga daquele curso. Eu consegui ser mais paciente. Eu consegui olhar para o outro de uma forma mais benevolente. Eu consegui me olhar, consegui me perdoar. Porque antes da gente perdoar alguém, a gente precisa se perdoar. Porque a gente comete equívocos, a gente comete erros, mas está tudo bem. A gente só reprograma o nosso GPS, que é a nossa consciência, e a gente começa a traçar de uma forma mais leve, mais suave. Então, que a gente possa ter essa reflexão não como um pesar, de que, nossa, eu preciso olhar, porque quando eu voltar para o plano espiritual eu vou me cobrar, não. Mas olhar de uma forma leve, entendendo que a gente tem um processo a ser seguido e que depende de nós viver essa felicidade da melhor forma possível. Essa felicidade que comporta aqui no nosso plano existencial, como no mundo de provas e expiações. Então, que a gente perceba que as verdadeiras conquistas são as conquistas morais, enquanto seres espirituais que somos. Que a gente enxergue que o processo sempre vai ser de dentro para fora. Sempre vai ser de olhar de dentro para fora. E não ao contrário. Que a gente comece a ter a consciência de que o que os outros dizem que é o sucesso, muitas das vezes não é. Que a gente comece a ter a consciência de que a gente pode fazer de pouquinho em pouquinho. Que a gente olhe para o que passou e deixe no passado. E muitas das vezes a gente faz o quê? Ainda fica muito presa a um passado. A coisas que eu, no meu entendimento naquela época, eu enxerguei que eu estava fazendo o meu melhor. E que a gente começa a o quê? Daqui para frente, fazer um novo caminhar. Mas de forma leve, entendendo que a gente pode a todo momento recalcular a nossa rota. E a rota é individual. Que muitas das vezes a gente olha para o outro e quer julgar o outro. Olhando para o outro e falando assim, por que você age dessa forma? E não parando para enxergar. A gente precisa começar esse melhoramento interno. E são nas pequenas coisas. Às vezes fica tão distante a gente olhar, porque a doutrina, ela, a cada dia que a gente vai estudando e conhecendo, a gente vai ampliando o nosso conhecimento, sim. Tem dizeres de Cristo que às vezes a gente não entende ainda. E tá tudo bem, mas é importante a gente começar a olhar para si e enxergar qual é o nosso potencial. O nosso potencial é divino. O nosso DNA é divino. A gente externaliza muito as conquistas fora. Quando a gente começa a criar e cultivar essa paz interior, esse equilíbrio, é o que nos faz ficar mais próximos da felicidade. Essa felicidade que nos comporta. Essa felicidade que é palpável e tangível. Essa felicidade que está dentro de cada um. Essa felicidade que eu acordo e eu sinto um ânimo em viver. Porque eu sei
que aqui é só uma passagem, que tudo que me acontece é só um processo. Que quando aconteceu alguma coisa na minha vida, que eu não olhe com lamento, mas que eu tenha consciência que foi o melhor. Que aquilo aconteceu porque deveria acontecer. Teve desvios, mas que hoje, com um pouquinho mais de consciência, de amor comigo. O amor começa entre a gente, começa com nós, para depois a gente conseguir externalizar isso. Então, que eu consiga ter essa consciência que é de pouquinho em pouquinho. Que eu não preciso dar um passo maior do que eu consigo. Porque isso nos faz ficar estagnados, imaginando que essa felicidade é muito longe de se alcançar. Então, que a gente consiga entender que existem momentos de alegria que algumas coisas podem, no mundo, nos proporcionar. Mas o que mais do que isso, que a gente possa entender que somos espíritos. E que aqui é só uma passagem. Aqui é uma estação. Então eu pego aquele trem, entro nele e começa a minha viagem. Paro em algumas estações, aprendo, encho a bagagem, mas a bagagem de dentro, e vou percorrendo esse caminho. Paro mais uma vez e olho e falo, nossa, olha a paisagem desse lugar. Olha quão é maravilhoso que eu estou enxergando. Que é o quê? Enxergar aqui, dentro. E começa de pouquinho em pouquinho. Então, que a gente possa entender que nem a natureza dá saltos, quem dirá nós. Que a natureza ela nos mostra muito. Quando a gente pega uma sementinha e planta na terra, não floresce de um dia para o outro. Quando a gente planta uma árvore, ela leva anos para crescer. E ela precisa de o quê? De ser regada. E o que é esse regar? É a gente cultivar essa sede de viver, mas viver como espíritos. Enxergarmos que tudo é um processo de aprendizado. Que não cai uma árvore, uma folha da árvore sem a permissão. Então, tudo que nos acontece, toda a prova que passamos, elas são necessárias. E a gente vai a cada dia mais aprendendo. Cada dia mais a gente vai olhando as situações que nos acontecem e enxergando de uma forma mais resignada que aquilo é o que precisa acontecer. Então, após essas reflexões, o que podemos fazer para ter a felicidade aqui na Terra? Eu trouxe alguns exemplos do que a gente pode, assim, no dia a dia, cada um no seu sentir. E aí, praticar de pouquinho em pouquinho. Primeiro ponto, compreender aquilo que nos acontece. Ficamos profundamente infelizes quando algo não sai como planejado. Quando, por exemplo, um voo é cancelado, um aparelho celular, por exemplo, quebra, ou um erro alheio que nos prejudica. A reação imediata é a irritação. Não é possível que isso aconteça comigo. Por que o voo cancelou num dia que eu vou viajar? Por que o celular quebrou na hora que eu precisava? E começa aquela irritação. E aquela energia densa, ela nos perturba. E ao nosso redor também a gente acaba jogando essa energia no universo. Então o que a gente pode fazer? Ao invés de gritar ou cultivar o mau humor, que a gente possa refletir que eu não posso mudar o fato. Ou seja, o voo foi cancelado. O celular quebrou. Alguém me fez alguma coisa que eu não me senti bem. Mas o que eu posso mudar? A minha reação. A forma com que eu reajo ao que me acontece de fora. Então, que eu possa ter o que? Uma aceitação. Que isso me ajuda ao que? A me equilibrar.
E quando eu aceito o que me acontece, eu entendo que é aquela frase que a pessoa fala, aceita que dói menos. Porque dói menos. Porque enquanto eu cultivo dentro de mim o mau humor, a irritação, a reclamação, eu tô tomando um veneno achando que o outro vai se envenenar. Porque eu fico irritada, eu fico mal-humorada, eu tô achando que isso vai solucionar. Não, eu estou fazendo mal para mim. Então, o que a gente começa é o quê? Encarar e resolver os desafios de uma forma mais leve. Simplificar as necessidades. Muitas das vezes confundimos o que necessitamos do que é supérfluo. E aí começa a maior parte da nossa infelicidade. Então, eu tenho um carro, eu quero um carro mais novo. Eu tenho uma casa, eu quero uma casa melhor. Eu tenho um celular, eu quero a última geração. E aí essa ânsia pelo que eu não necessito me torna infeliz. Outro exemplo é a comparação com os outros. Hoje em dia, as redes sociais e o consumismo nos levam ao quê? Enxergar e imaginar que seríamos mais felizes se a gente tivesse a vida do outro. Então eu abro o Instagram e começo a ver os stories. Fulano está viajando para Europa. Fulano está sei lá o quê. E olho para a minha vida e falo, poxa, eu só trabalho e estou dentro de casa. Mas quando a gente se coloca imaginando que a vida do outro é melhor, a gente se torna infeliz. Porque esse desejo ele nos gera uma sensação de injustiça e carência. Eu quero viver a vida do outro. Mas o que eu estou fazendo para reprogramar a minha vida para ser uma vida mais leve, uma vida mais suave? Atitude que a gente precisa fazer. Resignar-se que a sua posição atual não significa não querer progredir, mas sim ser grato por tudo que eu já possuo. Ser grato por cada coisa que eu conquistei até agora. Tanto as coisas externas, que a gente até aqui imaginava que seria o nosso sucesso, mas muito mais as coisas internas. Então a gratidão, ela é o antídoto do egoísmo. Traz uma satisfação imediata que nenhuma posse material conseguirá nos trazer. Então, quando eu sou grato por aquilo que eu tenho, eu entendo que eu estou mais próximo da felicidade. E eu tiro o egoísmo. Eu não quero ter a vida do outro. Eu vou fazer o meu próprio caminhar. Eu vou viver de uma forma mais leve. Outro ponto, desapegar a mágoa. Guardamos mágoas por anos de palavras ditas por alguém. Esse peso no peito é uma infelicidade que carregamos voluntariamente. Então, quando alguém me falou uma palavra e eu me senti magoado, e eu fico com aquele sentimento por anos, eu estou carregando esse fardo de forma voluntária. Eu poderia tirar esse fardo e colocar aqui. O que podemos fazer? Perdoar. Entendendo que o perdão não é concordar com o erro. O perdão não é um esquecimento do que aconteceu. Porque vai estar aqui gravado o que aconteceu. Mas o perdão é enxergar que o outro só deu o que ele tinha que dar naquele momento. Então, às vezes, aquela palavra que saiu do outro era o que ele entendia como verdade. Era o que estava dentro do coração dele. E por que eu vou continuar carregando essa mágoa? Esse pesar que faz tão mal para mim, enquanto espírito. Ao nos libertarmos, ao libertar o perdão para o outro, e muitas das vezes para nós mesmos, sim, a gente fica, às vezes a gente fala, não, eu esqueci, perdoei. Porque a gente imagina que o perdão é o esquecimento. Não, a gente vai lembrar. Mas a única coisa que vai acontecer é eu lembrar sem pesar. Eu lembrar e entender que aquela pessoa me disse aquilo, porque para ela aquilo era a verdade dela. E a partir do momento que eu perdoo o que ela me disse, eu me liberto desse fardo. A partir do momento que eu perdoo, me perdoo,
por algum equívoco, eu me liberto desse fardo. E eu fico mais próximo dessa felicidade que aqui a terra, esse mundo de provas e expiações comporta. Praticar o exercício do autoexame diário. Ao final do dia, eu me perguntar: o que eu fiz? Me aproxima ou me distancia das leis de Deus? Fiz todo o bem que pude? Causei dano a alguém? O sentimento de cumprimento do dever enquanto espíritos nos traz uma satisfação profunda. Então, quando eu olho, eu chego em casa e começo a refletir: o que eu fiz? Será que aquilo causou algum dano a alguém? Será que aquilo causou um dano a mim? Será que o que eu fiz me aproxima mais das leis divinas ou me afasta dessas leis? Ou seja, me torna infeliz ou feliz? Esse exame de autoanálise é muito importante. E cada um tem a sua maneira. Não tem como eu vir aqui e falar assim: a fórmula exata para se autoanalisar é isso e aquilo. Não, cada um vai entender o que te faz sentir o amor, o que te impulsiona para frente. Cada um vai ter essa, porque a lei divina está onde? Na consciência. Então cada um vai ter a sua. A gente precisa também cultivar a certeza no futuro. A ansiedade por doenças que ainda não temos, ou o desencarne de entes queridos, rouba-nos o quê? O presente. E o que é o presente? A palavra nos diz, é o presente. É o que temos de presente. É o nosso melhor hoje. O que passou, já foi. O que vai acontecer, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Mas quando a gente olha para o presente e se coloca presente mesmo para nos escutarmos, esse é o real significado. Então, que a gente possa entender, quando a gente anseia por coisas que nem aconteceram ainda, a gente sai do presente. Porque o que é a ansiedade? É a busca por um futuro que eu nem sei o que vai acontecer. Então, quando a gente começa a entender que o futuro é um dos pilares para a felicidade enquanto espíritos imortais que somos, que a gente consiga entender que a gente somos espíritos imortais. Qual que é a atitude? Entender que somos espíritos imortais, compreender que a separação é temporária, ou seja, se um ente querido desencarnar vai ser temporário, porque temos os laços espirituais. E isso vai substituir o que é a ânsia no futuro, pela confiança na justiça e na bondade divina. E por último, exercitar a caridade. O egoísmo é a fonte de quase todos os enganos e sofrimentos nossos aqui na Terra. Então, quando a gente só se ocupa da nossa vida, a gente se sente insatisfeito. Então, que a gente possa auxiliar o próximo. Como podemos auxiliar o próximo? Ouvindo aquela pessoa com atenção. Hoje, com a tecnologia, a gente não consegue ir num encontro de família ou de amigos, qual for, sem estar com o celular grudado. E às vezes aquela pessoa que está do meu lado, ela está passando por um momento difícil e a gente não consegue nem perceber isso. A gente está tão imerso nessa questão de mexer no celular, responder as pessoas por mensagem. Às vezes, numa mesa, as pessoas estão se falando por celular. Então, quando a gente dá 10 minutos da nossa atenção genuína para alguém, isso muda o dia da pessoa, muda o sentimento daquela pessoa. Então, fazer o bem sem o reconhecimento que a mão esquerda faz, a mão direita não sabe. Então, que eu possa ajudar sem esperar que alguém venha me falar muito obrigada. Que eu possa fazer a caridade desinteressada. Isso gera um sentimento de uma gratidão profunda, que nenhuma gratidão pública poderia me trazer. Então, indulgência também para não julgar o erro alheio, porque todos estamos na caminhada de aprendizado.
E para a gente concluir, vou ler uma mensagem para vocês. Espero que essa mensagem e o que a gente conversou aqui chegue no coração de cada um de vocês. Que vocês possam ter uma semana tranquila, leve. E, ao concluirmos nossa reflexão de hoje, lembremos a orientação simples e profunda da espiritualidade. Não estamos na Terra para a felicidade absoluta, mas para aprender e crescer e reparar. A vida é sim um campo de provas e expiações, mas não um lugar de sofrimento inevitável. Depende de cada um de nós transformar desafios em degraus, dores em compreensão e caminhos difíceis em oportunidades de luz. Que busquemos a construção de uma vida mais leve, mais serena e mais consciente. Esta sim está ao nosso alcance. Cada gesto de bondade, cada esforço para melhorar, cada escolha de paz suaviza os males e nos aproxima da melhor felicidade possível na Terra. Que saiamos daqui hoje lembrando que não estamos sozinhos. Somos guiados e amparados, que a verdadeira transformação começa nas pequenas atitudes de cada dia. Que a paz de Cristo permaneça conosco, iluminando a nossa jornada e fortalecendo o nosso propósito de evoluir sempre. E pela atenção, gratidão.